Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24, né? Quero ler um texto com vocês. A palavra de Deus, ela diz assim: e com ele seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que já havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo de pior a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque se dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Senhor, vê essa multidão que te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste seu mal. Eu gosto de olhar para esse texto e olhar do ciclo da nossa vida, né? Nós sabemos que muitas coisas nos acontecem de uma maneira repentina, né? E muitas coisas acontecem de uma maneira imediata, né? Até estava conversando, tô recuperando o meu tendão, né? E estava fazendo fisioterapia com a Isa e estava falando sobre isso com ela, que 80% das pessoas que nos procuram, né, é um risco eminente. Como assim um risco eminente? Se Deus não fizer, o meu casamento acabou, né? Se Deus não fizer essa semana, a minha empresa vai quebrar. Se Deus não fizer essa semana, eu vou morrer. Se não fizer essa semana, fulano vai morrer. Então sempre chega assim, ó, tem que ser agora, tem que ser agora. E você vive naquela tensão, né? E acontece isso de fato. Mas também acontece aquelas coisas, aquelas situações, que elas vão dia após dia roubando a nossa vitalidade. Dia após dia a nossa vitalidade vai sendo tirada. Sangue é vida. Dia após dia, não é aquela que vai matar de uma vez, não é aquela que vai destruir de uma vez, mas aquela que vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, e aí você vai se esmurecendo aos poucos, vai se desfazendo aos poucos. Agora, obviamente, nós temos que olhar para as Escrituras, entendendo que o nosso Senhor, Ele é um Deus que cura. E nós temos relatos de uma maneira imediata, na hora, ali. E outras vezes o tempo vai passar, e Deus vai curar lá na frente. Em outras vezes também nós sabemos que a cura vai ser diferente da que a gente espera, não é verdade? E muitas vezes Deus não vai se manifestar como nós esperamos. A grande questão é que nós precisamos entender que, embora milagres não aconteçam sempre conosco, milagres sempre acontecem. É que muitas vezes não acontece conosco, entende? E não é porque não acontece conosco que vai acontecer um milagre hoje, amém? E não é porque não acontece conosco que eles não acontecem. E por que eu quero começar essa mensagem, antes de expor o texto, contando esse testemunho pessoal meu? Aconteceu várias vezes comigo, mas por 2 vezes de uma maneira individual e pessoal. Essa semana mesmo, né? A nossa igreja chorou muito, e Deus escolheu recolher o Levizinho. Na verdade, só que muitas vezes, Deus curou e vai continuar curando.
E a grande questão é quando nós entendemos que o nosso coração e a nossa ação para com Deus precisa ser diferente da multidão. Quando eu finalizei o meu segundo período de 40 dias de jejum, eu estava 24 anos, né? Eu estava em 2014, e o meu tio, caçula, ele estava indo trabalhar de moto, normal, e ele sofre um acidente, um carro não para no pare, e atropela ele, e ele morre. E eu estava tão cheio de fé, né, e estava tão vendo Deus fazer tanta cura, Deus fazer tanto milagre, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas sendo libertas, tantas pessoas sendo salvas. Eu fui para o hospital, né, nós sabemos que não é protocolo, mas do pessoal que estava no hospital aquele dia, nós tínhamos batizado quase metade de quem trabalhava naqueles setores, e aí eu falei assim, viu, eu preciso entrar, porque eu vou orar, e o meu tio vai ressuscitar. E aí, né, os médicos ali, os colaboradores que trabalhavam naquela parte, falou, não, né, talvez você está envolvido emocionalmente. Eu falei, não estou, eu vou entrar, eu vou orar, e ele vai ressuscitar. E aí, eles deixam eu entrar, vão andando comigo, a gente vai descendo as escadas, você vai descendo, vai chegando na parte, e aí você começa a sentir ali, aquele cheiro de formol já, aquela parte onde fica ali as pessoas que vieram a óbito, algumas em preparação, outras já acabando de acontecer. Eu lembro que naquela ocasião, acho que tinha 4 ou 5 corpos, e aí está lá cobertinhos com um pano, né, e aí viu o primeiro, não era, aí o outro, aí meu tio, acho que era o terceiro, e aí, na hora que a gente tira o lençol, assim, sabe quando você está cheio de fé e acreditando que Deus vai fazer, e na hora que tira o lençol, aí você olha e fala, rapaz, ele morreu de verdade, porque eu sabia, mas você tem a informação, é diferente de você ver, é ou não é? E aí eu falei, bom, mas eu já estou aqui, eu vou orar, e Deus vai ressuscitar ele. E eu orei, e Deus não ressuscitou. E eu orei de novo, e Deus não ressuscitou. E eu orei pela terceira vez, e Deus não ressuscitou. E aquilo eu subi frustrado, né? A partir de hoje também não vou orar mais para ninguém, né? Sabe quando a gente quer fechar o nosso coração, a gente quer rebelar o nosso coração, e eu estava envolvido, porque obviamente era o meu tio, caçula, então, né, que mais brincava comigo, né, quando eu era menorzinho, que eu passava as férias na casa dele, né, então tinha muito amor envolvido, e não aconteceu. E aí eu lembro que eu fiquei triste, falei, quer saber, eu não vou orar mais por ninguém não, esse negócio aí, não dá certo. E aí, na semana seguinte, né, um supervisor nosso de cela fala assim, pastor, tem uma bebê que está com uma hemorragia, não está controlando, né, ela está soltando sangue por todos os orifícios, e o médico pediu para chamar a família, está indo, você não podia ir lá, tal? Aí eu falei, vou nada, né, porque, vou lá para quê, não é verdade? E aí, ele falou, cara, vamos, eu vou te pegar, não sei o quê. Aí eu falei, passa aqui para me pegar. Ele passou, me pegou e eu fui com ele. Cheguei lá, né? Eles tinham acabado de fazer a troca da roupa de cama e já estava sujinho de sangue o travesseiro, porque estava saindo sangue por todo lado. E aí o médico falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uns procedimentos, então se puder ser bem rápido, porque a gente não, né, não pode nem permitir, mas como está já a família muito aqui, os pais lá fora. E aí eu coloquei a mãozinha no peitinho dela, assim, na parte da barriguinha aqui, do abdômen aqui, do peitinho, e falei, Senhor, né, cessa essa hemorragia, né, eu não sei nem de onde está vindo ela. Orei e saí. Mas sabe assim, tipo assim, eu sou pastor, né, eu preciso ir, me chamaram, eu preciso responder, né, e aí saí. Aí passou, fui trabalhar, fui para a igreja, passou algumas horas, né, ele manda mensagem, mano, você não sabe o que aconteceu, eu já tinha maquinado, a nossa mente estava condicionada para aquilo, né, eu falei, morreu, certeza, né, falou, cara, a hemorragia cessou. Aí eu falei, mas será que não vai voltar? Será que curou mesmo, não é verdade? Enfim, menininha está viva até hoje ele deve estar com uns 8 ou 9 anos, mas, por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente está envolvido, muitas vezes, a gente quer ficar nervoso, quer ficar irado, a gente quer
colocar a nossa vontade ou o nosso sentimento acima da vontade de Deus, mas não é assim, né? A grande questão é que Deus é soberano, mas Ele responde à fé. E o texto, ele é muito claro, que já fazia 12 anos que essa mulher sofria com isso, e numa época diferente da nossa, quando uma mulher sofria com isso, era algo muito devastador para a humanidade dela. Por quê? Porque primeiro ela não podia chegar perto do marido dela. O texto não vai falar se ela é casada ou não, mas se fosse, não poderia. Por quê? Porque ela ia estar num estágio de impureza. Então, ele não podia ter contato com ela, nem de pegar na mão, porque senão ele também seria impuro. Na verdade, ela não podia ter contato com pessoa alguma, porque se ela tivesse, e as pessoas soubessem que ela estava no ciclo dela, que era interminável, essa pessoa também era impura e tinha que praticar ali uma cerimônia de purificação. Terceiro, ela não podia entrar num templo, ou seja, ela doente, ela enferma, com certeza nesta ocasião, na alma, na identidade e no corpo, ela não podia entrar em uma igreja. Por quê? Porque os líderes religiosos proibiam, porque ela era impura. Então, era lá quase uma leprosa, ela só não tinha que ser tirada da cidade, mas ela não podia nem ter contato com ninguém. Agora, além disso, o texto vai mostrar que essa mulher não era uma mulher pobre, como a Bíblia mostra em alguns momentos. Por quê? Porque naquela época a medicina custava mais caro do que hoje. Hoje nós temos o SUS ainda, mas naquela época a medicina era muito cara. E o texto vai falar que ela foi em médicos, ou seja, não foi só em um, ela foi atrás para ver se algum deles poderiam resolver a situação dela. E o texto não só fala que ela foi, só que também fala que ela foi colocando e gastando tudo o que ela tinha, a fim de que ela pudesse melhorar. Só que o texto fala que ao invés disso, ela ia perdendo o que ela tinha de patrimônio, e o estado dela ia piorando. Então, como eu disse para vocês, sabe aquela situação que vai te minando aos poucos? Ela foi perdendo a saúde, ela foi perdendo a vida, ela foi perdendo os relacionamentos, ela foi perdendo a esperança, ela foi perdendo ali o relacionamento conjugal, religioso, comunitário, ela foi perdendo tudo, e ela foi perdendo o patrimônio dela também. E se pelo menos estagnasse a situação, ou se melhorasse um pouquinho, mas o texto diz que, pelo contrário, ela ia piorando. Sabe aquela situação na nossa vida que a gente tenta e parece que piora? A gente fala, agora vai, e piora mais um pouco. Não, eu vou fazer diferente, e aí piora mais uma vez, e as coisas vão piorando. E estava acontecendo exatamente isso com ela. Tipo assim, não, eu tenho mais um pouquinho aqui, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou nesse aqui, porque esse aqui é novo, então certeza que agora vai dar certo, e não deu. Talvez tenha um tratamento diferente, tenha uma oportunidade diferente, e não aconteceu. E ela piorava, e ela piorava, e ela piorava. Só que o texto vai nos ensinar algo que não dá para explicar, que é a fé. A fé não se explica, se vive. Não tem como você explicar fé para alguém. Não tem como você querer comparar a sua fé com o outro ou outro com você. Fé, cada um vai ter a sua. Só que o que a gente entende, a gente vê, é que Deus, Ele responde à fé de uma maneira muito especial. O texto começa falando que Jesus seguia e uma grande multidão o apertava. Então significava que Ele não estava falando de um lugar e as pessoas sentadas, comportadas para ouvir Ele. Não, Ele ia andando e as pessoas iam ali, né, chegando perto, e aquele alvoroço, aquela loucura, e apertava. E ela era mais uma no meio dessa multidão, como tantos outros, que quando você aperta alguém, quantos aqui conseguem entender que quando você aperta alguém, você tem contato com essa pessoa, né? Você vai apertar, você vai ter contato, pode ser com o ombro, pode ser com o peito, pode ser com as costas, mas pessoas estavam encostando em Jesus constantemente, e ele estava andando, né?
E essa mulher no meio da multidão. Agora, olha que interessante, olha no que ela se expôs. Já fazia 12 anos que ela vivia nessa situação. O que significa isso? Que quando você tem uma situação há 12 anos, pelo menos as pessoas que já te viram alguma vez sabem do problema. Ou seja, não é aquilo que dá para você manter em sigilo, não é aquilo que dá para você manter em discrição. Por quê? Porque é algo que já se tornou público. E ela vai no meio da multidão. Vocês concordam comigo que se a multidão apertava Jesus e ela tinha que ser mais uma no meio da multidão para chegar até Jesus, o que estava acontecendo com ela por onde ela passava? Ela estava trombando e encostando num monte de gente. Deixa eu passar, né? Dá licença, por favor, né? E aqui, talvez, não sei, o texto não fala, mas talvez escondendo o rosto, né? Porque aí, pelo menos, não vão saber que sou eu. E passa, licença, por favor, deixa eu passar, calma um pouquinho. E vai. E está andando, e a vida está acontecendo. De repente, ela consegue ver Jesus. O texto não vai falar que ela cai, não vai falar. Mas, quando a gente observa esse cenário que está sendo reproduzido no texto, narrado no texto, ela vê Jesus ali, né? Então, o que eu interpreto? Que ela está vendo Jesus lá, mas tem algumas pessoas ainda, e para relar no ombro, né? É mais difícil. Quem em sã consciência eu vou relar na ponta de baixo, né? Gente, ó, pode me pisotear, né? Porque o que acontece quando tem uma multidão andando e alguém cai? Né? Não é nem porque as pessoas querem, é porque nem está vendo, está no meio ali e já foi para baixo. Não é isso que acontece? Mas o texto vai falar que ela toca na orla. Não sei se ela se joga, sei lá, se ela, vou dar aquele toquinho, sabe ou não? Né? Quando a gente vê o Usain Bolt ali correndo, né? A gente vê que o pessoal está correndo, eles tentam esticar tudo ali para passar rápido, né? Eles se projetam para frente. É mais ou menos o que ela deve ter feito. No meio dessa multidão, ela se projeta e toca. O texto não diz que ela segura. O texto não diz que ela puxa. O texto diz que ela toca. E Jesus para. E quando Jesus para, ele olha para ver o que estava acontecendo. E os discípulos estavam perto, estavam ali ajudando ele, né, empurrando, deixa ele passar. E ele fala assim: quem me tocou? Pedro, ele vai reforçar o que nós lemos no primeiro verso do texto. Mestre, tipo assim, né, querendo ensinar Jesus, né, mestre, dá uma olhada para isso aqui. Tem um monte de gente apertando a gente, tem um monte de gente querendo esmagar a gente aqui. Olha o tanto de gente que está encostando em nós. Como você quer saber quem te tocou? Mas Jesus estava querendo dizer que não era esse toque, era a fé da pessoa relando em Jesus. E eu gosto desse texto, como outros, eles são expostos de uma maneira idêntica, mas por perfil de visão diferente. E Lucas vai dar essa ideia, um pouquinho diferente, mas exatamente, né, como o texto mostra. Abre em Lucas 8, 45, por favor, e 46. Lucas 8, 45. Lucas 8, 45. E aí Pedro, 46 agora. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Em algumas versões, de mim saiu virtude. Agora, o texto vai nos ensinar algo muito claro.
Muitas pessoas podem tocar Jesus, como estava acontecendo, muitas pessoas estavam tocando Ele. E vocês concordam comigo que essas pessoas, embora talvez não estivessem sofrendo há 12 anos, não estivessem sofrendo exatamente como essa mulher estava, não estava tendo a sua vida perdendo aos poucos como ela estava, não estava sendo privada de relacionamentos, não estava vendo seu patrimônio diminuir junto com a sua vida. Mas certeza que assim como nós, tinha algum BOzinho lá, né? Tinha algum BOzinho lá, não é verdade? Tinha alguma coisa para ser resolvida lá. Tinha alguma coisa para ser consertada lá. Tinha algum milagre que podia acontecer na vida delas também. Só que Jesus insiste, Ele fala: eu quero saber quem me tocou, porque eu senti. Esse sentir de Jesus não é o sentir de toque físico, mas eu senti que de mim, ou seja, de dentro de mim, saiu poder. Saiu poder de dentro de mim. Não foi um toque de esbarrar, não foi o toque de espremer, foi um toque pedindo a misericórdia da minha. E aí essa mulher, o texto diz que ela temendo e tremendo, temendo porque era o Cristo falando com ela, e ela sabia quem Ele era, e por isso que ela se expôs dessa maneira, para conseguir ao menos triscar na orla dele, talvez com a ponta dos dedos ela tocou. E tremendo porque o texto diz que quando ela toca, ela sente, tipo assim, que aquele fluxo que era contínuo, aquele sangramento que era contínuo, ela sente cessar. E ela fala: Senhor, fui eu. E o texto vai falar que ela conta a história para ele. Só que Jesus olha para ela e fala assim: a tua fé te salvou. Vá em paz, porque você foi curada do seu mal. Mais uma vez, ela chega até Jesus, querendo obviamente aquela cura física. Só que Jesus fala: a tua fé te salvou. Ela não foi só curada, ela também foi salva por Jesus. E por que a sua fé te salvou primeiro do que você foi curada do mal que te acompanha ou te acompanhava? Porque nós temos dificuldade de entender que a salvação, ela se sobrepõe à cura, porque a cura é física e é no nosso corpo que vai acabar. Essa mulher, depois de uns anos, ela morreu. Assim como nós, vamos passar. Mas Deus aumentou a vida dela. Deus prolongou os dias dela. Só que Jesus estava falando assim, você foi salva. Ele estava falando assim: olha, você não vai acabar, porque agora você vai ter a vida eterna. Nós temos que conseguir ter essa clareza, que a salvação, ela é a maior cura, se é que podemos chamar assim, é um dom de Deus que Ele dá para cada um de nós. Agora, os milagres dele vão acompanhar, vão tocar a nossa vida terrena, a nossa vida finita, a nossa vida que acaba. Vai melhorar, vai prolongar, vai aumentar, vai trazer mais conforto, mais paz, mais refrigério. Só que mesmo assim, daqui a um tempo, ela vai acabar. Mas quando Jesus nos salva, a nossa vida não acaba. É exatamente o que acontece com essa mulher. Ela estava perdendo a sua vida dia após dia, em 12 anos. Não só a física, mas a relacional. Imagina a emoção da pessoa. Aos poucos, dia após dia, sendo diminuída. E ela olhava todos os índices: meus relacionamentos estão diminuindo cada vez mais. O meu recurso está diminuindo cada dia mais. E a minha vida está indo embora todos os dias. Ela via todos os gráficos da vida dela, estava baixando, baixando, baixando.
Tanto que o texto diz que ela escutou falar de Jesus. Ela escutou. Ele cura. Eu já fui para tanto médico. Eu já gastei tanto. Eu já estou sofrendo há tanto tempo. Eu vou tocar nele pelo menos. Porque se ele é isso que estão falando mesmo, se eu só tocar. Então observe que a nossa vida com Deus é sobre isso. Em um culto como esse, nós temos milhares de pessoas, e vamos ter mais 2 horários com mais milhares. Em outras partes do mundo, outros cultos cristãos com milhares e milhões de pessoas cultuando, e com toda certeza esbarrando e tocando, empurrando, mas sem chamar a atenção de Jesus. Mas o que nós aprendemos aqui é que existe uma maneira de nós atrairmos o olhar dele. E o que chama atenção aqui, e esse milagre, ele é diferente dos demais, que até Jesus tinha feito, por quê? Porque ninguém impôs as mãos. Ninguém liberou cura de uma maneira verbal. Ninguém. Não estava sendo pregado nenhuma palavra e ela foi curada no meio da pregação, como vai acontecer nos evangelhos, quando Paulo estava pregando, quando Pedro, não, ela é curada porque ela teve fé que se ela pelo menos tocasse, ela foi curada sem ninguém abrir a boca, ela foi curada, ela recebe o milagre dela sem ninguém orar por ela, sem ninguém impor as mãos nela, sem ninguém pregar para ela. Porque nós pregamos e geralmente oramos no final? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então quando nós escutamos a palavra de Deus, a nossa fé é aumentada, e aí no final nós oramos, porque aí você vem com a sua fé inflada, aumentada. Mas nesse caso não teve oração, nesse caso não teve preparação, nesse caso não teve adoração, não teve louvor antes, nesse caso não tinha tido nada. Jesus estava caminhando de um lugar para o outro, uma multidão acompanhava e seguia ele, mas essa mulher, no meio de todo mundo, ela toca. E por que isso chama a nossa atenção? Porque aqui nós podemos ser mais um no meio da multidão, todos os domingos. Obviamente nós não vamos precisar de uma cura todos os domingos, não é isso, e não é essa a ideia, mas é que eu posso tocar nele de uma maneira, com uma fé ativa, que vai fazer ele parar. Ele vai falar: ei, tem pessoa aqui nesse momento, que não só está se esbarrando em mim, que não só está me acompanhando, mas eu senti que de dentro de mim saiu poder. Saiu poder. Sabe, quando eu disse para vocês que nem sempre os milagres acontecem com a gente, mas milagres sempre acontecem. Sempre acontecem. Eu não sei, talvez você, eu dei o meu testemunho para vocês, e não foi só um, teve com a minha filha, né? Com a minha filha foi a primeira vez, eu tinha acabado de voltar de uma cruzada da África, eu nunca tinha orado por um paralítico, ele tinha levantado, lá na África tinha acontecido com 7, nunca isso tinha acontecido comigo, nunca. E aí minha filha nasce, e aí eu falo assim: tranquilo, né? Eu vou orar, e Jesus vai curar ela. E eu orei, 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 e ele não curou ela. Então observe que não é sobre nós, é sobre ele. Às vezes o milagre pode não acontecer comigo, mas milagres sempre acontecem. Sempre acontecem. E o que nós vamos fazer? Continuar pregando, continuar tendo fé,
continuar orando e continuar crendo que Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que se inclina, Ele é um Deus que atende. Então, enquanto a equipe de louvor se posiciona, eu quero que você reflita na sua vida. Às vezes o seu diagnóstico é imediato. Olha, pastor, recebi essa semana. Acontece. Mas às vezes, sabe aquela que você não vai morrer, mas vai te matando? Sabe? É o que estava acontecendo com ela. Ela foi morrendo de pouquinho, sabe? Sofrendo, foi se acabando, né? E a vida inteira dela, não era só a saúde, não era só o patrimônio, não era só o relacionamento, ela foi se acabando por completo. Tipo assim, todos os índices dela, né? Ah, pastor, né? Deus está abençoando as minhas finanças, mas eu estou doente. Ó, eu quebrei, mas a minha saúde tá, né, intacta, não é verdade? Olha, o meu casamento está uma rocha, né, indissolúvel, né? Então, mas no caso dela, não, no caso dela, era todas as esferas dela estavam baixando assim, não tinha algo bom. E não só não tinha algo bom, como o texto diz que ela estava piorando, indo de pior a pior. Ela estava piorando nesses 12 anos. Imagina você ter, né? Não foi um ano ruim, não foram alguns meses ruins, foram 12 anos ruins. E não só ruim, foram 12 anos piorando. Foram 12 anos acabando. Foram 12 anos diminuindo. E é por isso que o Evangelho é maravilhoso, porque às vezes você fala assim, ah, já deu tanta coisa ruim que eu acho que eu vou acabar assim mesmo. Eu vou me conformar com isso e vou esperar acabar. Ou, ah, isso aqui não vai melhorar mesmo, então vai assim mesmo. Não. Esse texto mostra que não importa o tempo que isso está te fazendo sofrer. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E sabe, o texto é interessante porque Deus não faz só milagres no barulho, embora milagres aconteçam no barulho. E quando eu digo barulho é com louvor acontecendo, com oração, milagres acontecem assim também. Mas o texto está mostrando que não acontecem só assim. Acontecem também ali no silêncio. E o texto nos ensina algo aqui, que o próprio discípulo de Jesus, Pedro, ele fala, Jesus, você está de pegadinha com a gente, não, olha o tanto de gente que está aqui te empurrando, como é que você quer saber quem te tocou, né? Seja mais específico, né? Como é que eu vou saber quem te tocou? Pelo menos, sei lá, 100 pessoas te tocaram nos últimos 10 minutos. Mas ele está ensinando exatamente sobre isso. Foi na descrição, foi no silêncio. Foi com vergonha, ela tinha vergonha. Ela se culpava porque o pecado dela para a religião, que era a impureza, se ela esbarrasse em você, você estaria impuro por causa dela. O mal dela atrapalhava os outros, piorava a vida dos outros. Só que Jesus mostra que no meio da multidão ele consegue perceber todo mundo. Ah, será que Jesus se importa comigo? Tem tanta gente aqui, né? Na verdade, pô, será que Jesus se importa comigo, né? Talvez ele tenha tantas coisas mais importantes para se preocupar. Será que ele vai se preocupar? Meu, né? Quem sou eu na fila do pão? Ele se importa com todos. Ele olha a todos. Ele observa todos. 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 E aqui mostra que ele usa o que ele quer. Não é para a gente fazer mandinga gospel, né? Pegar um manto e falar assim, agora você vai comprar um pedaço de tecido, porque se você tiver tocar nesse tecido, você... Não, o manto só estava nele. E se a pessoa tocou no manto,
num pedaço de pano, num pedaço de tecido, e recebeu o milagre que ela precisava. Significa que eu e você, que somos a habitação dele, não por nós, por causa dele. E alguém se aproxima de nós, essa pessoa ela precisa ter contato a esse Jesus. Hoje nós não temos Jesus em forma humana, mas ele habita em cada um de nós. Entende? Então nós somos a habitação dele. Significa que se alguém chegar até você, essa pessoa, ela está chegando do ladinho de Jesus, porque você é a habitação dele, ele habita em você. Entende? E é por esse motivo que eu e você precisamos entender que, se hoje, pela graça de Deus, nós olharmos para a nossa vida e falar assim: Jesus, o Senhor me deu um bom emprego, o Senhor me deu um bom trabalho, o Senhor me deu uma boa família. Tem alguns BOzinhos, porque todas têm, não é verdade? Mas o Senhor me deu uma boa família, sabe? O Senhor me deu uma boa saúde. Então talvez hoje eu não preciso de nada, mas com certeza alguém que está próximo de mim precisa. Com certeza alguém que está perto de mim precisa. Então imagina que hoje a multidão não vai se aglomerar só em um lugar, mas em vários lugares, assim como nós hoje. Nós temos uma multidão aglomerada aqui, mas temos mais alguns aqui em Bauru, temos mais alguns na região, temos mais alguns no estado, no país, nos países. Por quê? Porque nós nos reunimos para oferecer culto a Jesus. Só que no meio desses ambientes, às vezes no barulho, no meio do apelo, oração forte, mais alto, intensa, ou às vezes no silêncio, ali na sua cadeira, quietinho, chorando ali, né, baixinho, né, sem querer se expor, não quero que ninguém saiba do meu problema, mas eu vou tocar em Jesus, sabe? Mostra que não existe uma receita. Jesus, ele faz a mesma coisa de várias maneiras. Isso é para quê? É para a gente não fazer um ritual, que se for sempre assim vai acontecer. Não, é um relacionamento, é o dia a dia, sabe? É sobre isso. É sobre isso. Ah, pastor, mas uma vez lá atrás não aconteceu comigo, mas vai continuar acontecendo. Eu me lembro do Bill Johnson, né? A Bethel hoje talvez seja a maior casa de cura que nós temos no nosso... nas nossas nações, no mundo hoje, né? Nós temos mais de 1000 curas escritas com exames anteriores e exames posteriores, né? Câncer, não sei nem quantos foram curados lá, mas a mulher dele morreu de câncer. E ele não parou. Por quê? Porque não é sobre ele. Rick Warren, o autor de Uma Vida com Propósitos, talvez um dos maiores evangelistas vivos do nosso século, autor de Uma Vida com Propósitos, um livro que foi vendido mais de 100 milhões de exemplares. O filho dele tirou a própria vida. Não encontrou propósito para continuar vivendo. E aí, o que ele fez? Se revoltou com Deus? Se rebelou com Deus? Não. Ele criou uma instituição para acolher pessoas que são potenciais suicidas, e uma outra para acolher familiares que perderam parentes por suicídio. Porque nasce um ministério, poder, sai virtude, às vezes, das nossas maiores dores. Entende? Então, eu quero que vocês entendam isso. Às vezes não aconteceu comigo, mas está acontecendo com tanta gente. Já aconteceu comigo outras vezes, enquanto não acontecia com outras pessoas. Vai acontecer lá na frente comigo e pode não acontecer com outras pessoas. Mas mesmo quando não acontece comigo, acontece com milhares de pessoas. Por quê? Porque Deus não foi, Deus é. Deus não vai ser, Ele é e sempre será. E é por isso que nós precisamos olhar para as Escrituras como algo genuíno, verdadeiro.
Ah, pastor, mas o meu problema, graças a Deus, hoje não é vital. Se não é vital, é muito mais tranquilo do que todos os outros, né? Tem um médico amigo que fala que você pode ter muitos problemas até você ter um de saúde. Aí sim você tem um problema, né, Tiagão? E é sobre isso. Ah, pastor, e o dinheiro? Pô, dinheiro vem e vai, dinheiro troca de mão. Você ganha hoje, você perde amanhã, você ganha mais depois, perde um pouco agora, ganha mais lá. Acontece. Mas observe que a vida é onde nós devemos nos concentrar com maior intensidade na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, quero encerrar esse culto e enquanto a equipe de louvor ministra, aí onde você está, sabe? Assim como no texto, eles só vão estar ministrando e vocês aí com os olhos fechados, vocês vão tocar em Jesus, né? Pastor, como eu vou tocar em Jesus? Toque em você, ou toque em quem está do seu lado, porque se você já entregou a sua vida para Jesus, você é a habitação dele. Pastor, mas e a oração forte? Hoje no texto mostra que pode ter, e nós fazemos e vamos continuar fazendo, mas o texto mostra que ninguém orou por ela, ninguém nem sabia quem ela era. Jesus parou e falou assim: quem tocou em mim aqui, né? E possivelmente, porque se ela toca na ponta do manto aqui embaixo, né? Jesus para no mesmo momento, talvez não deu nem tempo dela levantar, talvez ela ainda estava ali, né? Tipo, toquei embaixo. E aí ela olha para Jesus e fala: fui eu, né? Eu estava cometida disso, estava cometida disso. Agora, vocês acham que Jesus não sabia quem era que tinha tocado nele? Claro que sabia. Você acha que ele não sabia do que aquela mulher tinha sido curada? É claro que sabia, mas então por que ele pediu para testemunhar? É porque aquela multidão não sabia. Sabe, você é um testemunho ambulante do poder e da glória de Deus. Sabe, ah, pastor, Jesus já fez na minha vida financeira, já fez na minha vida conjugal, já fez na minha saúde, Jesus já fez nos meus filhos, Jesus, glória a Deus. E por que você não conta o que Jesus fez na sua vida para as outras pessoas? Ninguém sabe, ninguém sabe. O poder do testemunho, é o poder do testemunho. Na Bethel, quando eles receberam a mensagem de Deus, que eles seriam uma casa de cura para as nações, eles nunca tinham testemunhado nenhuma cura lá na comunidade deles. Eles tinham uma palavra. E uma vez a Jéssica foi curada, uma moça. E essa moça foi curada e foi a única cura daquela casa por alguns anos, não vou lembrar quantos, mas alguns. E aí, quando eles se lembravam da palavra e olhavam para aquela multidão e falavam assim: meu, as pessoas não são curadas aqui, como é que nós vamos ser uma casa de cura? E aí eles se lembravam: ah, mas a Jéssica já foi, então vamos contar o testemunho dela mais uma vez. E por quê? É porque as pessoas vêm e vão, então as pessoas eram diferentes no meio da mesma multidão. Até que um dia a comunidade entendeu e virou uma cultura. E quando virou uma cultura, é sobre a comunidade, é sobre as pessoas que integram aquela comunidade. É por isso que as curas não acontecem simplesmente dentro do templo, mas na cidade. Por quê? Porque as pessoas da cidade pertencem à igreja. É por isso que tem na região, porque as pessoas da região vêm para aquela comunidade. E qual que é a nossa expectativa? É que nós sejamos uma comunidade que tem a cultura estabelecida. Não vai acontecer necessariamente aqui, mas onde você estiver. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre quem está em nós. Então, se você puder ficar de pé no seu lugar, se você quiser ficar sentadinho também, não tem problema.